Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Gloriosa paz. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. E nos conflitos do tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Ouvintes preciosos, Davi nos dá muita experiência no tocante à vida prática e também à vida espiritual. Ele disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Atender quer dizer, nesse caso, entrar de acordo internamente com a iniquidade. Eu vou praticá-la. E, mais do que ninguém, ele podia dizer: quão triste era e quão triste é quando um homem não pode ser ouvido por Deus. Quando Deus não responde suas orações. Se eu atender, isto é, se eu entrar em acordo. O acordo resulta paz, tranquilidade, evita guerra. O desacordo, por sua vez, traz intranquilidade, lutas e guerra, porque é uma tomada de posição
em sentido contrário a alguma resistência, a algum ponto, não é? Tiremos, por exemplo, espiritualmente falando, se tudo está de acordo com o pecado numa casa, nada é refutado ali, pelo pai ou pela mãe, ou por alguém daquela família, então tudo vai bem ali. Mas quando alguém está em desacordo com o pecado, cumpre-se aquilo que Jesus disse: não cuideis que eu vim trazer paz, mas de agora em diante, 2 estarão contra 3, a casa estará dividida, e os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares. Se há uma pessoa dentro de um lar que clama contra o pecado, ela se torna em uma pessoa indesejável, mesmo sendo uma mãe e um pai, que põe o pão sobre a mesa. Se torna até uma pessoa antipática. Isso é certo. Mas vamos pensar um pouquinho sobre acordo. O que quer dizer concordância de sentimentos ou ideias? Harmonia, combinação, ajuste, pacto. Mas também essa palavra tem um sentido um pouco mais profundo. Conhecimento inteiro, resultante do perfeito uso e domínio dos sentidos. Isto quer dizer que você deve usar de uma maneira perfeita os seus sentidos, ter domínio sobre os seus sentidos. E a única coisa que pode operar isto é a fé na mensagem da hora, na palavra vivificada pelo Espírito Santo naquele dia. Então nós vamos ficar aqui numa bifurcação. Entrar de acordo ou ficar em desacordo? Bom, vamos definir acordo com Deus, desacordo com o diabo. Vamos chamá-lo pelo nome. Com o pecado e seus atributos, em desacordo com os vícios, com a moda licenciosa, com o pecado e seus atributos. Então é guerra, guerra espiritual. Você nota na Bíblia Sagrada a história de José, não José do Egito, mas José no Egito. José foi um tipo de Cristo. Você sabe o que é? A mulher de Potifar, a mais alta autoridade dali, tentou deitar-se com José. Fez tudo para isso. Se José, lá no Egito, tivesse entrado em acordo com a mulher de Potifar, ele não teria chamado sobre si tamanha perseguição. Uma guerra tremenda depois. Ele rejeitou. Depois que ele rejeitou o pacto pecaminoso com aquela mulher. Ela virou seu calcanhar contra ele. Antes estava amando-o tanto. E depois o seu amor virou ódio. Foi isso que aconteceu com a falsa igreja e os verdadeiros cristãos. A ponto de José ir parar no calabouço, ser preso. Veja só, mas ele não entrou em acordo com ela. Ele estava em desacordo, por isso houve divergência, discordância, desarmonia, para um amor pecaminoso. Note o contraste agora. Não entrando em acordo com a mulher, que queria uma boa coisa para a carne, adultério, ele, José, estaria mantendo um perfeito acordo com Deus. Isto é, estava mantendo um perfeito acordo com Deus. Entrando em desacordo com a mulher, ele estava mantendo um acordo com Deus, mantendo um acordo de seus pais.
mantendo o princípio de Jacó. Mas pense nisso agora vice-versa, que entrando em acordo com aquela mulher, no pecado, ele estaria em pleno desacordo, em plena divergência com Deus de seu pai, com seu Deus. Agora vem a pergunta: qual é a sua preferência? Veja a reação da mulher depois que José a rejeitou. Veja a reação da religião, da igreja, quando os cristãos rejeitaram o concílio, o pacto, não entraram de acordo em dividirem Deus em 3 partes e mudarem o batismo para os títulos, ao invés de usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher matou 68 milhões de cristãos. 68 milhões somente naquela era. Qual é a sua preferência? Viver ou morrer? Morrer em acordo com Deus? Continuar vivo em desacordo com Deus? O que significa morte? Jesus disse: esse povo erra de coração. Já tem a cobiça dentro de si. Então aí há 2 lados do homem: o interno e o externo. O que de todos os modos determina a preferência é o acordo, a confissão interna da pessoa, a disposição interna que ela tem. Porque o interno, ou seja, o íntimo, o âmago, tem que entrar em acordo com o externo para se tirar a conclusão, para se definir, para aceitar ou não aquele coito, para aceitar ou não aquele crime, praticar ou não aquele crime premeditado, roubar ou não, continuar naquele erro ou não. Tem que haver um acordo íntimo com o externo, um acordo do homem interno com o homem externo, um acordo dos sentidos abstratos com os sentidos concretos, com esses com os quais você pode apalpar, pode pegar, não é? Pode olhar, pode ouvir, pode sentir, pode cheirar, pode falar, e assim por diante. Mas primeiro tem que ser um pensamento para depois ser uma palavra. Primeiro tem que ser um pensamento para depois ser um ato, uma atitude. Não é certo? De todos os modos, o externo está de acordo com o interno, sujeito à parte interna. Ele é o homem da máquina, ele é que está comandando a coisa. Por isso a religião mental, intelectual, não está oferecendo vida cristã no sentido da palavra. Porque a vida cristã é uma mudança total, é um novo nascimento. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, torna-se uma nova criatura sem voltar ao ventre da mãe. Esse é o novo nascimento que Jesus diz, sem o qual o homem não entra no reino do céu. Porque é através dessa mudança interna que você vai controlar o homem externo. É colocando um homem de máquina que está em acordo com Deus e sua palavra. Então o homem externo, o corpo, passa a estar de acordo com a palavra. Essa doutrina que Deus quer só o coração, eu sempre digo e repito, é diabólica. Ela está levando o povo para o inferno. Não creia nisto, que Deus quer só o coração. Apresentai os vossos membros não como instrumentos de iniquidade para o pecado, mas sim como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a recomendação da Bíblia. Mas primeiro tem que ser trocado o homem da máquina. É aquilo que dirige lá dentro. Por isso é necessário uma mudança interna para que
o interno não vem a propor ao homem externo uma coisa pecaminosa. Nenhum homem está livre dos ataques externos. Mas quando a coisa parte lá de dentro, é que Jesus disse, esse povo erra de coração, erra de dentro para fora. O pecado rodeia como um leão procurando tragar. Os embaraços e o pecado nos rodeiam de perto. Mas até isso é uma coisa externa. O que vai mandar de todos os modos é o homem da máquina, é o que está lá dentro, é que vai determinar a coisa, se o externo aceita ou não. É necessário que haja uma verdadeira mensagem na qual esse homem interno creia, para então ter força suficiente para controlar o homem externo, os sentidos externos. Pois bem, meus ouvintes, vamos voltar ao caso da mulher de Potifar com José. A mulher de Potifar, que queria pecar com José, tinha a parte interna suja, pecaminosa. Por isso, sua parte externa tentou de todas as formas fazer o rapaz pecar. Você compreendeu isso? Ela tinha a parte interna suja, imunda, pecaminosa. Por isso, ela queria, usando a sua parte externa, se as mulheres pudessem pegar isso. Jesus dizendo que basta um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Se ela provocou aquilo, ela responde por aquilo no dia de juízo. Então a mulher tinha a sua parte interna suja, imunda, pecaminosa. Mas com José se deu justamente o contrário. A parte interna do rapaz era limpa, pura. Por isso não permitiu a sua parte externa cometer tal loucura, deitar-se com aquela mulher que não era sua esposa, o que significa morte. Ele tinha um perfeito uso e domínio sobre os seus sentidos. Isso tudo está envolvendo a palavra acordo. Ele tinha um perfeito pacto interno. Por isso ele tinha um perfeito uso e domínio sobre os seus sentidos. Sua parte interna só entrava de acordo com os sentidos quando aquilo combinava com a lei de Deus. A parte interna de José entrava de acordo com a sua parte externa, com seus sentidos externos, quando aquilo combinava com a lei de Deus. Haja visto que mais tarde José teve um consentimento interno que entrou em acordo com o externo, com seus sentidos, com sua visão, com seu raciocínio, e ele se casou com a moça egípcia, que é o tipo da noiva gentílica. Veja, mais tarde o seu interno consentiu uma coisa que é legal, santa, o casamento. Então casou-se com uma virgem, que viria a ser a mãe de seus filhos. Ele estava propondo internamente uma coisa santa e pura e viria a constituir um lar, sob a lei de Deus. Agora, lembre-se disso, guarde isso, fixe nisso. O desacordo com Deus traz intranquilidade, lutas, guerras, tristezas. O acordo com Deus traz tranquilidade de espírito, paz, traz saúde também, porque você entra em desacordo com os vícios e com todas as fontes de pecado que só trazem doenças e males sobre a humanidade. Mas lembre-se disso, entrar em acordo com Deus é entrar em desacordo, em guerra com o pecado, com o diabo. Mas vivendo na perdição, canta o poeta, escreve o poeta cristão, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração, oh, quantas vezes chorei, pois eu estava em desacordo com Deus, falhando os meus recursos, lutando pelos meus meios próprios. Quantas vezes chorei, como sofria, mas não sentia,
quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, entrei em acordo com Deus. Tenho alegria de ficar. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternais. Por quê? Entrei em acordo com Deus. Hoje caminho com Deus. Quando vagava sem Deus, vivendo na perdição, abandonado, desesperado, sem paz no meu coração. Oh, quantas vezes chorei, falhando os recursos meus, como sofria, mas não sentia, quando vagava sem Deus. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me, agora me leva para as mansões eternais. Hoje caminho com Deus, vivo em constante oração, ajoelhado por Deus amado, com paz no meu coração. Hoje caminho com Deus, não quero ao mundo voltar, ao mundo escuro, triste e perjuro, que só me fez soluçar. Hoje, porém, já não choro, tenho alegria eficaz. Cristo salvou-me e agora me leva para as mansões eternais. Jesus, Senhor, me achego a ti, oh, dá-me alívio. Então agora, dispostos todos a entrar em acordo com Deus, então comece pelo seu batismo. Veja Atos 2:38 e as demais referências, que são a obediência prática de Mateus 28:19. Se você não começar por aí, você de todos os modos prossegue em desacordo com Deus, em desacordo com a doutrina apostólica, em desacordo com a palavra de Deus. Isso quer dizer resistir a Deus. E quão dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Terrível coisa é lutar contra Deus, contra a sua palavra. Amoleça seu coração, se humilhe, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, com paz com Deus, seu coração não te condena, começando dali, começando tudo de novo, Deus te dá paz, te dá a mão, te deu saúde e te abençoou nesse instante mediante a sua decisão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Counselor, the Prince of Peace, mighty God,
keeping me. Wonderful is my Redeemer. Great is He. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we need it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake Love, Agora, amor. there's two different types of love. That's real love. Existe dois tipos diferentes de amor, que é o amor verdadeiro. One of them in the Greek word is called agape. Um deles no grego é chamado de ágape. That's God's love. Este é o amor de Deus. And then a perverted love, from that is filial love, which means human love. Então, o amor pervertido daquilo que é o amor, o filio, que significa o amor humano. Filial comes from the word fellowship. Filio vem da palavra companheirismo. The filial love is what you have for your wife. O amor filio é aquele que você tem pela sua esposa. And a man might flirt with her or insult her and you'd shoot his brains out over it. E se um homem flertasse com ela, você a insultasse, você daria um tiro arrancando seus miolos. That's what filial love will do. É isto que o amor filho fará. It accompanies jealousy Ele é acompanhado pelo ciúme and many other things goes with it. e muitas outras coisas o acompanham. Veremos lá. Passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como
gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. O escolhido dos milhares para mim. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Saudação de Jesus Cristo para seus discípulos, sendo assim um consolo ao vivo. Um consolo ao vivo. Depois da morte, da ressurreição, ele saudou com paz, seja convosco. O profeta de Deus diz que o melhor presente que você pode dar é Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos ouvintes que estão espalhados por aí, igrejas e lares, em vários meios, né? Locais. Nós agradecemos a Deus por podermos vos falar. Não é certo? Nós vamos ler a Bíblia, somente um versículo bem conhecido. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os Hebreus 4,16, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor Deus, o nosso Pai, que está nos céus e está conosco e está em nós, aceite a nossa gratidão por ainda termos tempo para glorificar o nome do Senhor, para ouvir a Tua palavra. Isso é muito bom, Senhor, e nós pedimos o Senhor aceitar a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados e pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus. Eu gosto de ver a maneira que o profeta de Deus transmite experiências vivas entre ele e Deus, e acontecimentos que, de fato, coordenam, precursa a segunda vinda de Jesus. É um coordenador maravilhoso. Chegando ao trono da graça, ele disse, olha que experiência, eu posso vê-lo bater na porta. Agora, nós vamos entender uma coisa de início. Ele disse que daria
1000 vidas, 10.000 vidas, para impedir, para avisar, para as pessoas não irem para aquele lugar da perdição. Aquele lugar da perdição, onde ele viu mulheres e homens perdidos. Então ele daria 10.000 vidas. Mas agora ele está no paraíso. Ele se transferiu para o paraíso. Tudo num período da morte, entre a morte e a ressurreição. Que coisa maravilhosa. E aquele contato que ele teve, uma vez ressurreto, com aqueles que ainda estavam do lado de cá, na dimensão humana. Ele disse, eu posso vê-lo, vê-lo maiúsculo, vê-lo, que é Jesus. Eu posso vê-lo bater na porta. Agora, eu entendo assim, que coisa tão familiar, tão familiar. Ele está contando para o seu povo, para a sua família. Nessa hora a gente esquece a fraqueza e lembra do que Paulo disse, quando estou fraco, estou forte. Ele disse, olha, vocês querem saber uma coisa? Quando eu estou forte, é sinal que eu estou fraco. E isso incentiva o espírito dentro da gente. Eu posso vê-lo bater na porta. Lá no paraíso. Lá, naquele lugar que estavam aqueles que, através do símbolo, do substituto, o sacrifício de animais, viveram para ele no Velho Testamento. Com toda contradição, com toda dificuldade de seres humanos, mas eles viveram para Deus, para Jesus. É tão importante, compensa servir a Jesus. Eles entenderam isso, o quanto compensou eles servirem a Deus, a Jesus, lá no Velho Testamento. Para onde foi o ladrão que pediu para... Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali não é... Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então foi na porta do paraíso que ele bateu. O irmão Moranda disse, eu posso vê-lo bater na porta. Agora, isso é para quem crê em profeta, no profeta de Deus, como nós cremos. Abraão e Sara estavam sentados lá atrás. Jó e todos eles dizendo, sobe, eu creio que algo aconteceu na terra há um tempo atrás. Aconteceu. Eu posso vê-lo bater na porta. E eles abrem a porta.
Veja só quem aparece. Só podia ser Abraão. Diz: Sara, olhe aqui, ó. Olha aqui, Sara. Aqui está ele. Como ele traz isso de uma maneira tão familiar que a gente vê a cena. Sara, olha aqui, ó. Aqui, ó. A nossa fé não foi em vão. Compensa servir a ele. Compensou. E agora, aqui está ele. Aqui está o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como Abraão sabia, hein? Conhecia o fundamento. Aqui está o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não importa quantas vezes nós lermos isso. Agora o profeta continua dizendo: posso ouvir Daniel olhar para fora e dizer: espera um minuto. Espera um minuto. Essa é a pedra que vi ser cortada sem mãos da montanha. Então aqui está ele. Eu vi a pedra, porque ele tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua, que tinha 4 reinos, né? E por fim a pedra rolou e encheu a glória, a terra da glória de Deus. E Daniel viu aquilo. Ele se empolgou. Que coisa, compensou ser de Deus, compensa ser de Deus, compensa servir a Ele. Compensou eu tomar uma posição definida. Essa é a pedra que vi ser cortada sem mãos da montanha. Mas ele continua, o profeta. Posso ouvir Ezequiel dizendo: eu o vi como nuvens sob seus pés quando ele estava vindo. Que reunião maravilhosa. Se transfira lá para aquele acontecimento de Jesus chegando no paraíso. Posso ouvir Jó agora sim. Ei, Jó, você exclamou e agora está aqui. Sei que meu Redentor vive. E lá está ele, olha aí, aleluia. Aleluia. Ele está aí. Aleluia. Os patriarcas e profetas estão respondendo a ele. Posso ouvi-lo dizer: preparem-se, filhos. Vocês morreram sob uma boa fé. Uma boa fé. Vocês acompanharam, continuaram
o sacrifício que houve lá no Éden, daqueles cordeiros que foram mortos para cobrirem Eva e Adão. Daniel continuou. E aí veio vindo eles continuando. Então, o que Jesus disse? Vocês morreram sob uma boa fé. Vocês continuaram aquilo que começou no Éden. Vocês vieram pelo caminho provido por Deus. E eu abri um caminho agora. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, ele se identificou como o caminho. Então, eu abri um caminho agora. Vocês vão voltar para receber seus corpos imortais. Aleluia. Em alguns minutos será o amanhecer e temos que aparecer na terra. Temos que aparecer na terra. Está profetizado que no terceiro dia eu levantaria. Depois de passar por essas experiências e trazendo o troféu do Velho Testamento, os troféus do Velho Testamento, Sara compensou. Compensou, não é, Sara? Nós o servimos de uma maneira limitada, mas compensou. Compensou crer. Você vai chegar a essa hora, irmã, irmão. Você vai chegar nesse instante também de dizer: compensou. Compensou eu sofrer. Compensou o meu sacrifício. Compensou. Aleluia. Em alguns minutos será o amanhecer e temos que aparecer na terra. Eles apareceram na terra. Saíram do paraíso e apareceram na terra. O profeta continua: ouço Abraão dizer. Isso está na mensagem Jesus glorificado. Ouço Abraão dizer: mestre, podemos fazer uma rápida parada? Eu gostaria de dar uma olhada na velha cidade e ver como ela está. Daniel disse: eu gostaria de ir aonde tive as visões. Eu gostaria de ir. Ele disse: claro, pode sim. Estarei lá por vários dias, conversando com meus discípulos e instruindo-os sobre as coisas do reino de Deus. Eu tenho que ungí-los
e o Espírito Santo está vindo. Eu vou ordená-los a ficarem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto, do Espírito Santo. É o que ele estava instruindo os discípulos. E isso dá para nós. Eu tenho que ungí-los para isso. E o Espírito Santo está vindo dizer-lhes para pregar o Evangelho e curar os enfermos por todo o mundo. Por todo o mundo. Isso é para você também. Isso é para nós todos. Ora, sim, para todo o mundo. A luz do dia veio. A luz do dia veio. Como é bom assim, hein? Em trevas, no escuro, e logo a luz do dia veio. Os anjos rolaram a pedra para longe. Uma grande coisa misteriosa aconteceu. Posso ver Caifás caminhando pela rua e dizer: você conhece a história que estão contando sobre aquele homem ressuscitado dos mortos? Estão dizendo por aí. Eu os ouvi dizer que ele entrou direto em um prédio na noite passada e conversou com os discípulos e assim por diante. Vejo Sara e Abraão, namorados, que nunca mais envelhecerão, de braços dados, caminhando pela rua. Isso antes de subir, né? Claro. Caminhando pela rua. E eu ouço Abraão dizer: Sara, querida, olhe para aquele antigo lugar. Você se lembra disso? Você se lembra? Sim, eu me lembro, Abraão. Ora, eu me lembro quando encontrei Melquisedeque. Abraão diz: eu me lembro quando encontrei Melquisedeque. Que coisa. Você se lembra? Isso dá para parar um pouco e pensar. Eu me lembro quando me encontrei com Melquisedeque. Eu me lembro quando eu me encontrei com Jesus. Eu me lembro do dia que eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu comecei a cantar e louvar a Deus e glorificá-lo. Sim, eu me lembro quando encontrei Melquisedeque, bem ali, o rei de Salém. Paguei a ele o dízimo de todos os despojos. Caifás disse: quem é este jovem casal? Parece que eu já os vi. Cuidado, Sara. Estamos sendo observados.
Estamos sendo observados. Desapareceu como Cristo fez, atravessando as paredes, corpo glorificado, atravessando as paredes, sem possibilidade alguma, sem barreira nenhuma. Não, e esses problemas que às vezes você está enfrentando, barreiras, paredes, são traspassadas pela fé. O irmão Branham estava orando pelos enfermos e tinha ali um homem na cadeira de rodas e não tinha como ele chegar lá. E sabe o que aconteceu? A parede abriu. Billy Paul passou com o homem na cadeira de rodas e depois a parede fechou novamente, como estava antes. Isso está preparado para nós. Indigno como eu sou. E você diz, eu também. Mas é isso que está preparado para nós. As paredes, as montanhas serão como nada. Aleluia. Depois de 40 dias, ele tirou seus discípulos dali e os abençoou e disse: ide por todo o mundo e pregai este evangelho. Este evangelho que ouvimos. Eu estou voltando novamente. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. É o Espírito Santo. O dia que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, desde então ele não saiu mais da terra. Só vai sair o dia que subir. Aí a terra vai ficar sem o Espírito Santo. Vai ficar sem Jesus. Vai ficar sem Deus. E que você pode avaliar essa terra sem Deus? Tudo que existe que o homem está aproveitando, regalando, foi Deus, é Jesus. São leis que ele criou. Mas quando ele saiu da terra, vai nos deixar aqui? Não. Ele deixou os do Velho Testamento lá no paraíso? Não. Mas lá estava tão bom? Não, não era lá. Vai deixar a sua igreja aqui? Não, também não. A gente tem que crer da forma que é, de uma maneira simples. De uma forma que a gente encara aquilo. Ele começou levando os santos do Velho Testamento
consigo. Enquanto ele subia, além da lua, além das estrelas, além do sol, os santos do Antigo Testamento o seguiam. Aí sim, ia cumprir o Salmo 24. Quem é este? É o Rei da Glória, não é? Eu posso ouvi-lo indo além dos anjos e arcanjos, subindo nas esferas, entrando na visão da Nova Jerusalém. Aleluia! Ó portas, abrem, quem é este? É o Rei da Glória. Depois você lê o Salmo 24. Eu posso ouvir os anjos atrás dizendo: quem é este Rei da Glória? E o Antigo Testamento disse: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. O anjo apertou o botão, os portões foram levantados, Jesus e os santos do Antigo Testamento caminharam diretamente para a cidade de Jerusalém. Oh, Jesus, glória a Deus. O conquistador, todos os santos seguiam. Seguindo, subiu ao trono e os apresentou, dizendo: aqui estão eles, Pai. Aqui estão eles, Pai. Ah, minha filha, você tem que se consolar com isso. Você é feliz. Ele disse: suba no meu trono e se sente aqui à minha direita, até que eu faça de cada inimigo o seu escabelo. Aleluia! Glória a Deus. Aí vem pessoas que tinham revelação espiritual. Ele estava falando com pessoas que tinham revelação espiritual. Pensa um pouquinho. Por que você está me ouvindo essa hora? Por quê? É porque você tem a revelação espiritual. Você não está olhando para mim. Você está olhando para algo muito superior, sem medida. Porque você tem revelação espiritual. Ora, que seria de nós sem esta revelação espiritual? Nós estaríamos trancados nos sistemas que têm trancado as almas, pelas quais o irmão Brana clamou, orou, prometendo sua vida, e quantas vidas ele tivesse. Ele viu uma águia presa numa jaula lá no horto, no jardim botânico, e ela estava depenada de tanto bater contra a grade. Ele disse: se eu pudesse, tivesse um jeito,
eu compraria essa águia, compraria a sua liberdade e a poria lá no alto da montanha, soltaria lá onde é sua casa, onde é seu lar. Foi tudo que ele pensou a respeito de nós. Nos trancar e pôr lá no novo lar, o nosso lar. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Aleluia! Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Diáconos, cantores, irmãos assentados aí, dando glória a Deus. Vocês não sabem o que significa a atenção a uma mensagem, a uma pregação. Isso significa uma adoração perfeita. Ele tirou muitas águias das gaiolas dos credos, dos dogmas, da ignorância acerca do reino. Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós para nos opor a esta grande verdade, essa grande realidade? A interrogar quem somos nós, crendo na palavra de Deus, crendo que Jesus viria. Ele veio. Eles creem na mesma coisa hoje, que ele está voltando. Ele está voltando. O mundo está anunciando 24 horas por dia que Jesus está voltando. Você já sabia disso? Se liga qualquer aparelho, você vê a volta de Jesus. Você olha na rua, olha no mercado, você vê os dias de Noé. Está vendo os dias de Jesus. Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Sodoma. E você vê a Sodoma. Você vê os dias de Noé. As construções, os casamentos comprometidos, política. Ah, Jesus. Recebemos uma revelação espiritual. Ele está batendo nisso. Recebemos uma revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, observe isso. Recebemos uma revelação espiritual. Isso não está escrito aí na parede, não está escrito em Hebreus 13, apenas isso, verso 8. Isso aí está na sua convicção, na sua revelação. Recebemos uma revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso compensa servi-lo. Compensa cantar, compensa servi-lo. Seu poder está aqui agora.
porque a revelação espiritual de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre está aqui, está em você. Seu poder está aqui agora. Ele está aqui agora. Você sente Ele aí, ó. Você está crendo nele de uma forma viva. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Seu Espírito está aqui agora. E também, mais uma, sua cura está aqui agora. Você que está doente, onde estiver, esses pedidos de orações que são levantados, seu poder está aqui agora, sua cura está aqui agora, sua salvação está aqui agora, perdoados são os seus pecados. Aleluia. Tudo que temos necessidade, bem aqui agora, o Espírito Santo, movendo-se no edifício, bem aqui agora, salvaria cada pecador, batizaria cada crente, curaria cada pessoa enferma. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém, Jesus. Amém. Ora, amém quer dizer, assim seja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá graças ao Senhor. Não se esqueça disto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.